Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, Festa das Tendas! Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Bom dia também para aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova, pelo YouTube. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou o diácono Douglas Soares, desde ontem diácono da igreja, glória a Deus. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse momento da Festa das Tendas. Bom dia, povo santo! Muito bom estarmos reunidos na mais uma Festa das Tendas, para juntos sermos enxertados em Cristo. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, se prepara, porque o dia de hoje só está começando. Só está começando. Aleluia! Aleluia! Irmãos, é uma grande alegria estar aqui. E eu quero começar dizendo assim, eu sou natural da cidade de Ribeirão Preto, tenho 30 anos e há 12 anos eu estou na comunidade de vida, mas fui missionário de aliança durante 4 anos. Fiz vínculo como missionário de aliança e é uma grande alegria participar desse momento com vocês. E a Vivi? Eu também sou natural de Ribeirão Preto, não tenho 30 anos, tenho 34 anos. Tenho 16 anos na comunidade de vida, também fui da comunidade de aliança em Ribeirão Preto e sou irmã de sangue desse neodiácono. Nossa família tem um padre, um futuro padre, uma irmã celibatária, perpétua, e um irmão casado que tem um sobrinho maravilhoso, se chama João Pedro. Ou seja, do ventre da minha mãe surgiu as 3 vocações da igreja, não é? Exatamente. É uma grande alegria. Minha mãe também ali, cadê ela? Tá por ali, ó. Meu pai. Ali, ó, minha mãe e meu pai, coisa linda. Irmãos, além de ser irmãos de sangue, nós somos irmãos de vocação. E Deus nos deu uma graça particular que nós queremos partilhar com você. Com vocês todos, né? Quando Deus nos chamou a vida celibatária e depois me chamou ao sacerdócio, nós da Aliança de Misericórdia trazemos um nome de consagração. A Vivi já tinha feito os primeiros vínculos, sim. Eu fiz 3 anos depois. E a Viviane tem como nome de consagração, Viviane... de Jesus abandonado. E aí, de repente, a gente... Uma salva de palmas, né? Vamos lá. E de repente, eu que ali entrei na comunidade de vida, no processo formativo, eu comecei a caminhar, descobrir. Quando eu fui ver, eu também era convidado à espiritualidade de Jesus abandonado e tive como nome de consagração Douglas Francisco do Abandonado. Então, além de vocação, de tudo, ainda tem espiritualidade em comum, não é, Vivi? É isso aí. Dizem algumas línguas que depois de Jesus ele resolveu seguir meus passos. Né? Mentira! Misericórdia. Brincadeira. Vamos juntos, então, mergulhar mais um pouco na presença de Deus, amém? Amém? Meus irmãos, olha, falar sobre esse tema, consagração de vida, é falar da nossa experiência, não só minha, do diácono Douglas, mas de cada um de vocês que estão aí, vivendo nesse carisma Aliança de Misericórdia, na sua cidade, na sua realidade. Consagração de vida é dar a Deus aquilo que de melhor nós temos, ou seja, devolver a Deus a nossa própria vida. Gastar nesta terra forças, energias para o anúncio do Evangelho. Essa consagração nós podemos perceber nos primeiros profetas aqui, que a palavra de Deus já vai dizendo para nós, que Deus escolheu uma pessoa comum do meio do povo e chamou para uma missão. E não foi uma missão qualquer, foi uma missão intransferível. Uma missão que somente aquelas pessoas poderiam realizar. E para isso elas precisavam dar toda a sua vida. Elas precisavam dedicar o seu tempo, seus dons, sua energia para isso. Consagração de vida é uma resposta de amor a Deus. É de fato devolver a Deus aquilo que de melhor Ele nos deu. A vida. Em João capítulo 10 diz, 10, eu vim para que todos tenham ouvido e a tenham em... Não, está muito fraco. Eu vim para que todos tenham ouvido e a tenham em... Minha
gente, se é em abundância, nós não devemos reter. Amém? Nós devemos dar e gastar por amor a Deus e ao Evangelho. Deus, Ele chama, Ele elege, Ele designa, Ele tira do meio do povo uma pessoa para que, de fato, possa se entregar por amor a Ele. Ele tira do meio do comum, da normalidade do dia a dia, do cotidiano, alguém e chama para viver algo anormal. Chama para viver algo sobrenatural. Fugir desse plano comum e viver e gastar os seus dias por algo que vai além do que é comum. Além do que é cotidiano. E a gente vai entender isso porque para compreender a consagração de vida, você precisa sair do plano natural e entrar no sobrenatural. Sair daquilo que é no seu normal e entender que Deus te tirou do meio do comum, de um povo, para consagrar a sua vida também. Amém? Amém. Quem aqui é consagrado da aliança de misericórdia, diga eu. Eu. Aí tem uns que se perguntam, mas eu não sou celibatário, celibatária. Não. O nosso carisma é uma beleza imensa, não é? Quem aqui é vinculado na aliança, amigo, missionário, comunidade? Olha só. Uma salva de palmas para vocês, consagrados. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Consagração de vida, como a gente sabe, é estar consagrado com Jesus. No Evangelho de João, o chamado dos discípulos é muito interessante. No relata claramente que Jesus passou e foi chamando. Mas João deixa uma mensagem muito clara. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o Pai que nos atrai. Ou seja, a nossa vocação como consagrados é um dom imenso de Deus. Se Deus te chamou para ser consagrado dentro desse carisma maravilhoso, é porque você é um dom de Deus. E como dom, não é para si, é para o outro. Precisa ir para fora. Precisa ainda mais ir ao encontro do outro, porque você é um dom de Deus nesse mundo. Amém? E é muito interessante porque eu e a Vivi, nós estávamos partilhando, rezando. Você sabe que não é fácil, a gente fica nervoso, né? Nervoso em dose dupla. Ontem eu já estava nervoso, hoje eu continuei nervoso, né? Mas quando nós partilhávamos, o nosso coração tinha algo em comum. Precisa ir além, precisa dar mais, ainda é pouco. E quando a gente se deparou com esse sentimento no coração, nós nos lembramos de um texto, né, de uma pessoa muito querida para nós, do Carisma da Aliança, que é Chiara Lubick, do Movimento dos Focolares. E ela, uma vez, discursando aos jovens em Lampiano, ela fala assim, uma cidade não basta. É um texto muito conhecido, depois você pode pesquisar aí. E quando eu conheci a comunidade, que tive contato com esse texto, eu falei, é isso. Eu conheci a Aliança de Misericórdia com 13 anos, né? Muito jovem, né? Um dia chegaram lá na minha cidade, depois a gente vai partilhar melhor. Um pessoal louco chegou lá na paróquia, tocando, cantando. Começaram a ir na praça, evangelizar os jovens. Eu falei, Deus me livre. Que pessoal louco, fica lá abordando o pessoal que está fumando, que está bebendo, que está... Eu nunca vou nisso. No ano seguinte, estava eu lá no meio deles, né? Brincando, fazendo a mesma coisa. E quando eu cheguei e vi, eu tinha os irmãos, vocês ouviram a experiência que o Rafael Costa contou aqui. Nós somos da mesma paróquia, da mesma cidade, né? Fizemos o mesmo retiro Talitha Kum no ano de 2007. E aí, quando eu fui encontrando esses irmãos, eu descobri, é muito pouco não servir ao Senhor. É muito pouco reter a vida. É muito pouco achar que Deus quer que eu, dentro daquele chamado, seja a comunidade de aliança, da paróquia, faça apenas uma coisa. A consagração de vida não escolhe momentos para estar com Deus, mas escolhe com que Deus esteja conosco o tempo inteiro. Não há separação. Então, quando a gente leu esse texto, né, Vivi, começou o coração a pulsar. Porque fala assim, olha, se você quer conquistar uma cidade, se una pessoas que têm o mesmo ideal, insiste, luta, reza, dê tudo a Jesus, faça um pacto de unidade, vivam a caridade, vivam o amor, se perdoem. E aí vocês vão começar a ver que Jesus vai te dar mais, confiar mais. Esse dom que você é, vai começar a transbordar. E não para, insiste, porque uma cidade com Deus é muito pouco. E ela continua falando, insiste, 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 para que não chegando no fim da vida, você se arrependa de ter amado pouco demais. Essa semana nós nos preparávamos ao diaconato,
E o padre, que nos ajudou no retiro diaconal, falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, o problema de você buscar uma vida interior maior não é o tempo. Porque uns falam, Douglas, eu sou casada, tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, estudo, trabalho, faço faculdade. O problema não é o tempo. Porque quem ama, arruma tempo. Tem gente que trabalha, faz faculdade, faz isso, faz aquilo e ainda namora. Como consegue namorar? Arruma um tempo, porque ama a pessoa. O problema da falta de oração, da vida interior, da consagração a Jesus não é o seu tempo. Talvez é a falta de amor. É a falta de transbordar o amor. Então não chegue no fim da vida e se arrependa de ter amado pouco. E esse ideal é o que nos move. Mateus 18 diz, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles. Esse Jesus que deu a vida por nós, tem que ser a nossa meta, ele é nosso ponto de partida, mas também é o nosso ponto de chegada, a nossa meta. Ele é o ideal que nos move a vivermos na presença. Nessa presença, como esse texto, uma cidade não basta, diz para nós, ainda é muito pouco. A tua terra é pouco, a tua cidade é pouco para você poder gastar a sua vida e dar por amor a Deus. Ele te promete 100 vezes mais. Não somente a tua cidade, mas as que estão em volta e tantas outras que Ele sonhar para você e para mim também. É muito pouco, meus irmãos, se nós ficarmos parados em nós mesmos e não amar com tudo que temos e somos a Jesus. E Jesus crucificado e abandonado. Una a tua vida com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, que têm o mesmo ideal. E esse ideal irá te mover para as águas mais profundas. Esse ideal irá fazer você gastar a sua vida e o seu tempo. Nós, quando estávamos em Ribeirão Preto, nem sonhávamos um dia que seríamos missionários da comunidade de vida. Nem sonhávamos. A gente só queria evangelizar. E fazíamos tantas coisas que algumas eu sinto um pouco de vergonha, mas valeu muito a pena. Valeu a vida mesmo, né? Valeu muito a vida. Nós chegávamos na nossa paróquia 3 horas da manhã para organizar um jam. O jam começava 9 horas da manhã, nós chegamos às 3. 1 hora de Lexio Divina, porque a palavra nos move. 1 hora de Lexio Divina. 35, 40 minutos de partilha do coração. Após a partilha do coração, tinha a imposição de mãos e rezar uns pelos outros, chamar os dons do Espírito Santo. Após isso, ainda era muito pouco. Nós pegávamos e falávamos assim, agora a gente tem que limpar todo esse lugar precisa se encher da presença de Deus e de ordem. Começávamos um mutirão de limpeza, de jogar água num outro também, porque faz parte da alegria. Onde tem um consagrado, há sempre alegria. E sem contar as curas que existiam ali no momento de oração, de intercessão. Tudo isso no calar da noite, da madrugada. Isso ia até umas 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã a gente tomava um café meia boca, rapidíssimo. Já arrumava a decoração, fazia tudo. 9 horas da manhã começava a chegar 50, 60, 100, 200 pessoas. Nós éramos jovens, 13, 17, 14 anos de idade. Começávamos a olhar aquele povo chegando para viver aquela experiência que jovens, pequenos, eu super tímida, mal sabia pegar no microfone. Eles paravam para escutar, não a nós, mas o evangelho que estava sendo pregado. Meus irmãos, o ideal de Jesus é que nós possamos sermos enxertados na palavra. Essa palavra nos move. Essa palavra nos leva a ir além de nós mesmos, nossos limites humanos, na nossa timidez. A própria palavra diz, eu não te dei um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. A consagração de vida é responder um chamado que Deus faz para você. E ele é intransferível. Só você pode fazer. Só você pode deixar com que ele venha e opere no meio, mesmo com sua timidez, mesmo com seus limites. Uma cidade não basta. O ideal de Jesus no meio de nós nos moverá a nos unirmos mais ainda com pessoas com o mesmo propósito, para gastarmos a nossa vida, darmos tudo o que temos e somos por amor a Deus. E esse ideal toca o meu, toca o coração do diácono e toca o seu coração também. Se você deseja, diga, eu desejo. Eu desejo. Dar mais. Dar mais. Irmãos, a consagração, então, está profundamente atada à palavra de Deus. Eu queria só partilhar uma experiência que eu lembrei, né?
quando a gente começou o grupo, lá em Ribeirão Preto, né, muitos missionários que estão aqui foram lá no início, né, ajudaram a gente. E a gente era um sítio, nós íamos assim, umas 50 pessoas, né, Vivi? Um sítio que só tinha 2 cômodos e um banheiro. Como que aconteceu, nem eu sei até hoje. Né, eu sei que a gente colocava barraca ou lugar, o banheiro não era suficiente, mas um tomava banho de manhã, outro à noite, outros nem tomavam banho, né? Mas ficava ali, o importante era estar ali, né? E aí, de repente, um dia, uma grande irmã nossa, que a gente ama muito, né, a Gisele, ela tinha que pregar e ela era muito nova e ela estava muito nervosa. E assim, a gente inventava a pregação, né? A gente pegou uma das revistas da Aliança e no fundo estava assim, piruá ou pipoca. E a gente começou, mas o que é isso, né? E era mais ou menos assim, uma historinha que fala que quando a gente recebe o fogo do Espírito, a gente não pode ser um piruá, que é aquele milho que não estoura na panela, sabe? Que fica aquele milho chato que só quebra o dente. É aquele. Né? Então não pode ser um piruá, tem que ser uma pipoca, né? Ou seja, tem que estourar do amor a Deus, né? Para alimentar e fazer a alegria do povo, né? Assim é a pipoca, né? Quem não gosta. E aí, ela foi pregar em cima disso, porque era isso que a gente sabia fazer, né? E aí o pessoal começou a chorar, e a gente tinha feito uma fogueira, o pessoal chorando, e todo mundo, eu quero mesmo, e ser incendiado do Espírito, e falando da palavra. E de repente ela falou assim, vocês têm fé? E a gente, sim, nós temos fé. Ela falou assim, porque se vocês tiverem fé, diz a palavra de Deus em Isaías, que mesmo que você passe pelo fogo, você não vai se queimar. Então se você passar nessa brasa aqui, você também não vai se queimar. Aí o pessoal tudo começou a levantar, para passar na brasa pegando fogo, né? Graças a Deus, quando o Espírito conduz, Ele também dá discernimento, né? Aí ela falou assim, mas Deus vê o desejo do coração, não precisa pisar aqui não. Ele sabe que você já está com a fé alicerçada, né? Irmãos, mas a beleza da palavra, o amor à palavra, nos torna consagrados. Lá no Evangelho, então, que a gente queria aqui falar com vocês, de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, nos ajuda a entender o que é esse chamado, que nos conduz a uma resposta e nos faz verdadeiramente abraçar a nossa missão. E a palavra diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Irmãos, essa palavra é muito forte. E quando eu partilhava com a Vivi, Deus nos faz um profundo chamado que nos conduz a uma resposta, e essa resposta nos confia a missão. E partilhando com a Vivi, eu falei assim, olha Vivi, é muito forte isso. Porque quando Deus chama, né? Até Santo Agostinho já declara, né? É algo muito forte, é esse fogo, rompe a surdez, a cegueira, transforma. Não tem como não corresponder ao amor de Deus. É algo mais forte. É algo como nós, jovens, que saía na rua correndo, acabava os momentos de oração, aí falava assim, agora a gente precisa gritar para todo mundo que Jesus ama. E de repente você via aqueles 50, 60 jovens correndo no quarteirão, gritando, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu nasci dessa experiência de comunidade de aliança. E aí, quando Deus chamou, é uma efusão muito grande, muito grande. E tem um autor, Jakes Philip, que ele diz assim, que essa experiência é conhecida como uma efusão gozosa. Uma efusão de gozo do Espírito. É uma alegria que não cabe dentro. É isso de gritar, uma cidade não basta, eu quero mais. Eu preciso dar mais. Eu não posso me poupar. Ainda é pouco. E aquilo que vai aparecendo pelo caminho não importa. Quem de nós, quando fez a experiência de conversão, deixou tudo? Tantas coisas, amizades, deixou para trás sem medo, você não pensou. Deus te chamou, e esse chamado foi tão forte, que você não teve medo de deixar com que essa voz de Deus, que nasce da palavra, rompa tudo aquilo que você tem. Como a Vivi disse, só é possível entender o chamado quando a gente olha no plano espiritual. Porque se a gente olhar no plano carnal, não vai ser possível corresponder, responder a Deus. Então essa efusão gozosa
é uma efusão que nos transforma pela alegria. E essa efusão gozosa alicerça uma coisa em nós. Sabe o que é, sim ou não? Não? Sim? Alicerça a nossa fé. O nosso primeiro pai na fé foi Abraão. E Abraão, quando recebe o chamado de Deus, Deus fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai ao lugar que eu vou te conduzir, lá em Gênesis 12. E Abraão então sai de Ur, caminha em direção, passa por várias cidades, chega em Canaã, e ali ele se constitui, nasce Isaac, a gente conhece a história. Abraão, que era casado, não é? Ele não teve medo de seguir, de deixar tudo e seguir a Deus. E esse caminho que Abraão passou é conhecida para nós como meia-lua do crescente fértil. O que significa isso? É dali que nasce toda a história do povo de Israel. Ele passou, e onde ele passou, pela força da palavra, em atenção à palavra e respondendo, os pés dele gerou vida, por onde ele passou, pelo caminho que ele trilhou. É uma efusão de gozo, e a alegria arrasta. E eu quero te dizer, aonde os teus pés estão pisando, está sendo, como diz o Salmo, uma bela mensagem de Jesus para as pessoas, porque são belos os pés do mensageiro. E você que foi chamado, precisa corresponder com alegria. E indo com alegria, nós vivemos a fé. E o que é a fé? A gente sabe lá em Hebreu, é a certeza daquilo que não se vê. Quando Deus te chama, você tem que dar um passo. E às vezes a gente ainda não sabe para quê. Mas dê o passo. Quando Deus me chamou para a aliança de misericórdia, eu não sabia que Ele ia me chamar ao sacerdócio. Quando Deus me chamou à comunidade de vida, eu ainda tinha dúvida se era o sacerdócio. Eu não sabia o que Deus ia me pedir. Eu não sabia para que Ele estava me chamando. Mas eu tinha uma certeza. Pela fé, eu sabia que era o melhor caminho. Deus, naquela efusão de gozo, de alegria, Ele deseja te fazer um homem de fé. Que feche a visão deste mundo e abra a visão daquilo que Ele quer fazer além. De um plano espiritual. Coloca a mão no seu coração. Fecha por um momento os seus olhos. Repita assim comigo: meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Agora você vai dizer isso com voz forte e com fé. Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pode abrir os seus olhos? Meus irmãos, a fé, ela é a base. Ela é aquilo que vai construir a tua casa sobre a rocha, na pessoa de Cristo. Se não for por fé, nós não vamos chegar muito longe. O primeiro sinal de uma experiência gozosa, de alegria, o Senhor começa a incutir em nós essa semente de fé. E ela vai sendo germinada dentro de nós e vai crescendo para se tornar uma grande árvore. E um dia ainda, lá na nossa experiência, no nosso interior de São Paulo, Ribeirão Preto, eu me recordo como se fosse hoje, eu quero partilhar com vocês esse testemunho, que nós estávamos, depois de ter feito um Talita com encontro, retiro de conversão para jovens da Aliança de Misericórdia, nós estávamos todos reunidos assim, não combinamos, na casa de uma amiga nossa, e começou a chegar jovens depois desse TK naquela casa. Ia chegando, de repente nós começamos a espalhar para atender esses jovens, para bater papo, partilhar, escutar as experiências do coração. E naquele momento eu estava conversando com uma pessoa, chegou um jovem até mim, sentou assim na calçada, falou assim: tudo bem? Tudo bem. Eu fiz o retiro, que bom. Eu queria rezar como vocês rezaram no retiro. E eu fiquei com uma cara sem entender muito bem. Vocês falavam algumas coisas esquisitas, eu quero rezar daquele jeito. Aí eu parei e falei: você está falando da oração em línguas? Pode ser, eu quero rezar desse jeito. E eu parei e fiquei olhando e falei assim: não, porque não é assim. Você sabe o que é oração em línguas? Eu comecei a lembrar de todos os Paulo apóstolos que já tinha feito na renovação carismática. Todas as formações. Eu falei: como é que eu vou explicar o dom de línguas aqui, né? E comecei a tentar falar. Daí eu falei: bom, o negócio é o seguinte. Você tem que só querer e desejar muito. Tá, eu quero. Aí eu fiquei olhando. Não, mas você tem que querer mesmo, porque é assim, tá? Eu comecei a dizer: eu quero. Ele falava para mim, meu Deus, eu estou numa calçada. Não, mas assim, você tem que pedir o Espírito Santo.
tudo bem, eu quero, eu desejo, eu peço ele, eu quero rezar assim, deu. Minha nossa, o que nós vamos fazer? E lá naquela calçada, ele me olhava fixo, com aqueles olhos grandes, né? Dizia assim, eu quero rezar como vocês rezaram naquele dia. Eu falei, mas você quer mesmo? Eu quero. Vivi, eu quero. Eu falei, então você vai receber. Vem aqui. Chamei mais 2 pessoas, eu falei, olha, fulano fez um retiro e quer orar em línguas. Ah, você quer orar em línguas? Quero receber o batismo no Espírito Santo. Então nós vamos rezar por você e você vai receber hoje o batismo do Espírito Santo. Tá, eu quero. Pegamos, falamos assim, ó, nós vamos cantarolar uma música, um refrão de uma canção. Fulana, você toca e canta. E nós vamos rezar, e na hora que a gente começar a orar, você abre a sua boca e reza, tá bom? Tá bom, eu quero. Fecha seus olhos, impusemos as mãos sobre ele, fizemos uma oração simples, vem Espírito Santo e tal. Começamos a cantar. Cantar, quando a gente viu que um fogo entrou no nosso peito, assim, e nós começamos a orar em línguas. Esse jovem começou a tremer, suar, e começou, xirili cantaralabá. E a gente parou e ficou olhando assim, deu certo na calçada, né? Deu certo, obrigado, Espírito de Deus, né? E ele orava, e ele orava, e ele orava, ele orava. E a gente assim, chocado com aquela experiência ali. E a gente olhava aquele jovem que nós paramos de orar, e ele continuou. Caiu no repouso e ficou, orando. A gente se emociona, né, de lembrar. E ele ficou orando ali um tempo, depois ele levantou e falou, o que aconteceu comigo? Ele falou, você orou, mas eu falei mesmo, falou em línguas. Aí ele falava, xirili canta, é isso? E minha gente, ali naquela calçada, jovenzinhos, Deus escolheu e deu o batismo do Espírito Santo para aquele jovem, que ele foi batizado ali e hoje ele é chamado a batizar com as próprias mãos. Esse jovem é o diácono Rafael Costa. Dê uma grande salva de palmas, porque o que o Espírito Santo pode fazer em nós. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. E o que o Senhor pode fazer com você? Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama não só para orar em línguas numa calçada. Ele te chama para poder ser pertencente e enxertados em Cristo na Igreja Católica. Hoje ele é o diácono Rafael Costa, recebeu uma promessa de Deus, ele não parou naquele dia. Ele está aqui. Vamos cantar, o teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. Deixa seu coração queimar. Uma cidade não basta. O Senhor te chama, o Senhor te elege, Ele quer te batizar no Espírito Santo. Ele quer te dar fogo de responder esse chamado. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. Com fé. A tua glória em mim, o teu Espírito. Fecha teus olhos. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim. A tua glória em mim. Canta isso, forte. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim. Se Deus, que está te chamando, te pedir essa resposta agora, o que você quer responder? Uma vez, em um retiro de preparação, um padre nos falou uma coisa muito forte. Ao longo da vida, quando Deus te chamou, talvez Ele te chamou e você deu esse passo de fé, e você não sabia onde Ele ia te conduzir, mas não tenha medo. Deus te pediu um sim, e esse sim precisa ecoar por toda a sua história. Não tenha medo de renovar aquele primeiro sim que você deu, porque é Ele que te sustenta, é Ele que alicerçou a tua fé. Tenha medo de dar o seu primeiro não a Deus,
Quando você disser, eu não sou capaz, eu sou fraco, eu sou tímido. Quando você se achar indigno e querer falar não para Deus, lembra daquele primeiro chamado, porque é Ele que vai te sustentar. E eu quero dizer que quando nós chegamos a esse ponto, existe uma grande efusão que acontece no meio de nós, e essa efusão vem através da tua resposta. E fazer a resposta é uma efusão dolorosa, sim, porque quando você responde a Deus, você está escolhendo morrer para este mundo. Você está escolhendo não apenas a deixar, mas a matar o que é deste mundo para responder a algo muito maior. E eu quero dizer que com essa efusão dolorosa nasce em nós a verdadeira esperança. E a esperança, como diz a palavra, é uma âncora da alma, firme e segura, o que vai te sustentar a responder a Deus. Essa esperança, se você vai ser firme e fiel, tenha esperança, porque a esperança nasce onde a morte tentou reinar. E se um dia, na tua resposta, você desejou morrer, eu não quero mais isso para mim, chega, é demais, olha o que fizeram comigo, me traíram, mata, morre, e nasça um homem novo de esperança. Ainda é pouco, Deus quer mais. Essa é a esperança. Para que a glória de Deus aconteça, você precisa viver esta efusão, sim, dolorosa, porque é dela que nasce a esperança que te faz responder. Aonde Deus vai te levar eu não sei, mas eu te digo, Ele deseja que você abrace a cruz. A gente vai cantar mais uma vez esse refrão. Eu te convido a ir sentando, cantando, renovando em você essa esperança. O teu Espírito, Senhor. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim. Irmãos, e essa resposta que faz nascer esperança te conduz a ser fiel. É aqui que começa a aparecer ao que Deus está te chamando. Muitos aqui já passaram grandes momentos de dor, sim ou não? Sim. De perca, sim ou não? Sim. De traição, sim ou não? Sim. E às vezes olhando para nós, olhando para dentro de nós ou para dentro da nossa própria família, a gente também pensa isso, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E aqui o demônio começa a gritar, porque a esperança que nasceu na cruz de Cristo. Por isso Jesus, quando fala, negue-se a si mesmo, renuncia e tome a cruz. A resposta é abraçar a cruz, Cristo crucificado e abandonado, porque se eu não passo por ela eu não chego na glória. E a glória não é aparecer, a glória é manifestar a graça de Deus que desce no meio de nós e faz nova todas as coisas. E irmãos, por isso você só consegue responder com ato de esperança. Quando eu tive que deixar a minha casa, os meus pais estão aqui. Meu pai, lindo, maravilhoso, já enfrentou 2 câncer. Meu pai, ele não tem uma parte do intestino, tô contando, viu, pai? E ele faz um procedimento, todos os dias ele precisa passar por esse procedimento. E irmãos, eu lembro que foi muito difícil sair da minha casa. Minha comunidade de aliança era maravilhosa, eu amava. Eu com 16 anos lá, estava respondendo pelo grupo, pastoreava. A primeira pessoa que eu fui pastorear era um ex-presidiário, tinha o dobro da minha idade, 32 anos, eu tinha 16. E eu falava, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu quero. É um passo de fé e de esperança, eu quero. E aí, Deus foi me chamando. Me apaixonei, como muitos de vocês. Quis namorar, mas eu sentia, não é só isso. Eu quero mais. Eu quero mais. Parecia que dentro de mim gritava uma voz. Meu pai descobriu o câncer. Nós não éramos tão amigos, tão próximos assim. Nós já passamos muitas coisas, né, pai?
Meu pai é um homem muito vitorioso, já venceu o vício do alcoolismo e várias outras dificuldades na vida, venceu o câncer, e ali ele descobriu o primeiro câncer. Nós batalhamos, e sabe qual foi a nossa maior experiência que nos uniu? Nós rezávamos o terço e meditávamos a palavra juntos, não é? E a gente foi rezando o terço, meditando a palavra, e eu comecei a falar, esse é o meu pai, eu sou filho dele, eu tenho pertença com ele. E aquilo que ao longo da minha história era uma ferida, começou a se transformar. Só que Deus me chamou, mais uma vez, e eu já tinha dado um sim. E agora eu sabia para o que eu estava dando um sim, para sair da minha terra, e ir para um lugar que eu não sei onde Jesus ia me levar. Foi muito difícil a despedida, e eu tive que usar uma frase que foi muito doída para mim. O meu pai um dia chegou e falou, você não pode ir. Quem vai cuidar da sua mãe se ela ficar doente? E se eu morrer, quem vai cuidar disso daqui? Como vai ser? Quem vai cuidar de nós? Né? E eu olhei para ele e falei assim, pai, eu sempre vou amar vocês. Vocês são meus pais, lindos. Mas quem fez o voto de ser fiel na alegria, na tristeza, até que a morte o separe, foi o Senhor com a mãe. O Senhor vai assumir a vida dela até a morte. E ela vai assumir a sua vida até a morte. Eu estou fazendo um voto com Deus. E por vocês, eu vou responder. Eu saí da minha cidade, fui para a comunidade. E no primeiro ano, a Vivi chegou lá num dia, chorando muito. Me chamou para conversar. E nós havíamos descoberto que o câncer dele tinha voltado. A princípio, ela falou que era uma leucemia. Mas foi um câncer de medula. E eu lembro que eu fiquei desesperado e falei, Deus mentiu. Eu não quero mais, essa cruz não é para mim. Eu vou voltar e cuidar dos meus. Porque o Senhor prometeu que ia cuidar deles e não está cuidando. Procurei o padre lembra, padre Henrique. E ele falou, dê um passo de fé. Reze pelo seu pai com a relíquia da Maria Paula. Na ocasião eu não achei a relíquia da Maria Paula, por incrível que pareça, eu fui com a relíquia de Padre Pio. Eu não acreditava dentro de mim. Mas eu cheguei naquele período, passei uma semana em casa. Na sexta-feira, antes de voltar para a comunidade, eu falei para Jesus, eu vou. Se o Senhor não fizer nada, eu tenho até o fim do ano, o Senhor tem até o fim do ano, eu volto embora. E eu fui, rezei pelo meu pai nos últimos momentos, né, pai, antes de ir embora. E assim se foi passando, rezei por ele, fui para minha casa, falei, não sei se foi curado, se não foi curado, eu pedi. Mas eu dei um passo de fé e de esperança. Se passou julho, meu pai fez uma nova bateria de exames em agosto. No dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, meu santo padroeiro, saiu os resultados. Ele não tinha mais o câncer e até hoje o câncer nunca voltou. Isso foi no ano de 2011 e até hoje ele está aqui. E vai chegar na ordenação sacerdotal, né? Aleluia! Responda sem medo, porque da efusão de dor nasce a esperança. Jesus te chama a se unir a Ele nisso. E a esperança não decepciona. Essa experiência gozosa, dolorosa, nos jogará para uma experiência gloriosa. Nós temos muitos exemplos na nossa aliança de misericórdia. Nós temos a nossa querida Maria Paula. Por a experiência que eles se uniram num grande ideal de amizade, de comunhão, nós estamos aqui. Ela morreu para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ela deu a vida. A experiência dolorosa, meus irmãos, não perdura por muito tempo, amém? Essa efusão de dor, se tem como a base a fé, nos levará para a glória. Nós não estamos aqui para contar só história. Nós estamos aqui para declarar as vitórias de Deus na nossa vida. As vitórias de um Deus que nos joga para a glória. Olhe para o alto, olhe além. Há muito mais vida do que você possa imaginar. Deus nos deu muito mais do que nós poderíamos imaginar. Deus nos deu muito, infinitamente mais do que nós poderíamos. Encha teu coração de esperança. Abrace aqueles que estão ao teu lado. Se é uma experiência dolorosa, perdoe, abrace e diga, eu te amo em nome de Jesus. Porque essa experiência te levará para a glória. Olhe para o alto, a eternidade nos espera. E ela começa aqui. O reino de Deus inicia aqui. Porque essa experiência nós vivemos a nossa vida em amizade. Sempre fomos muitos amigos.
Pensei muito antes também de dar meu sim para a comunidade de vida, mas eu sabia que Deus estava preparando um grande homem para poder abrir caminhos. E eu peço a cada um de nós, como aliança de misericórdia, irmãos, eleve o olhar. Vamos juntos encher o nosso coração de esperança, porque a eternidade que nos espera nos recompensa já numa experiência gloriosa. Te convido aí ficando em pé. Essa efusão gloriosa, então, faz nascer no coração do homem a verdadeira caridade. Você que fala, eu preciso amar a Deus, é por essa força de caridade. E a glória de Deus são os santos nesse mundo. Bom Senhor Jonas Abib muito nos ensinou. A santidade apressa a vinda de Deus. Amém. E você às vezes pensa assim: ah, Douglas, mas eu não sou chamado a celibato. Olha, o Henrique, um dos nossos primeiros missionários, casado com a Michele, saiu da casa, ele e a Michele foram assumir lá na casa em tantas crianças, e ele morreu por amor a esse carisma. A Margarete, uma jovem que veio de Maringá, saiu da terra dela, foi fazer escola de evangelização no Rio de Janeiro, descobriu um câncer e morreu naquela casa. Ela é padroeira das escolas de evangelização. O Pio, José Pio, um seminarista da Aliança, que também morreu amando os irmãos num dia de descanso. Ele saiu para levar esses irmãos na escola, ele nem precisava ir. E ali no meio do caminho, ele entregou a vida. Na verdade, ele cumpriu a missão do carisma da Aliança: ser testemunha do amor misericordioso de Deus, que transforma pecadores em santos. Todos nós aqui somos pecadores que almejamos a santidade, e a nossa missão só vai se cumprir na morte. E esses irmãos que passaram no meio de nós, eles são para nós um sinal, como estrelas do céu, que a gente precisa olhar e elevar o olhar. Lá no Rio de Janeiro, em Camará, tem a Vanessa, muito conhecida, na exumação, o corpo não estava todo corrupto. Quantos santos existem no meio de nós? Mas você só vai conseguir se você passar por isso e chegar na caridade. Sabe o que é a caridade? Você abraçar que você é um ministro de cura, de reconciliação. Amém. Reconcilia o povo. Você é chamado a construir pontes. Não permita que na tua realidade, não permita que onde você está, você se separe de Deus. Porque você é um canal de unidade, permaneça. Porque aquele que perseverar será salvo e manifestará o amor. A glória de Deus quer se manifestar, mas é pela tua santidade, pela minha santidade. E eu quero, Senhor, eu quero dizer sim, sim mais uma vez, para que a tua glória aconteça no meio de nós. Nós desejamos, Senhor. Erga seus braços, cante. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz viver. O teu Espírito, Senhor, é o que me faz cantar a tua glória em mim. A tua glória em mim.
deseje cantando isso. Cante com esperança. Mais uma vez, cante, cante. Dê uma grande salva de palmas a Jesus. Meus irmãos, Jesus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E isso não é uma fala de efeito, não. É porque de fato nós experimentamos e nós devemos provar mais. Você que nos escuta aqui neste lugar, eu te falo, você tem um lugar no coração de Deus. Deus sonha com a sua vida e sonha coisas grandes, infinitamente maiores do que você possa imaginar. Nós temos no final aqui deste rincão, a tenda ali, um espaço do Vocacional da Aliança de Misericórdia. Um dia eu escrevi 3 linhas no e-mail. Oi, eu sou Viviane, desejo saber sobre o Vocacional. E Deus me trouxe aqui. O Senhor sonha para você um lugar específico, um carisma específico. Se você quer saber mais, procure. Eu não sei se eu sou chamada ao celibato, não é sobre isso. É sobre fazer e dar a resposta a um chamado que Deus te faz, alicerçado na fé. E nós queremos convidar vocês para o Retiro Vocacional Samuel, 27 e 28 de maio. Esse Retiro Vocacional é o Samuel aberto da Aliança de Misericórdia. Acontecerá no nosso Centro de Evangelização em São Paulo, capital. Mais informações, procure esses irmãos. Tenha coragem. Você que é casado, tenha coragem. Você que é solteiro, tenha coragem. Deus sonha com você. Não hesite em dar a sua vida. Gaste tudo. Amém? Então pode ir lá procurar o stand e viver. Para que não chegando no fim da vida, você não se arrependa de ter amado a Deus. Amém?